Boa noite a todos. Vamos para a nossa matéria Religiões Comparadas Orientais. Sempre quando nós estudamos religiões, é importante ler esse artigo. Diz o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos do Homem: todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. É o que nós faremos. Nós vamos, como eu sempre digo, só comparar as religiões. Totemismo, vamos render hoje. Hoje é tranquilo, só um resuminho. Já viram falar do totem? Quem tem um totem aqui, quer ver no Nordeste? A senhora deve conhecer, carranca. Carranca não é para proteger o barco que eles fazem no... Então, a carranca é um totem. Totem é qualquer objeto, animal, planta, que seja cultuado como um símbolo ou ancestral de uma coletividade. A religião derivada do culto ao totem é denominada totemismo. Religião derivada do totem, quer dizer, os camaradas têm o totem ali na aldeia deles. É uma coisa também primitiva. Agora, lá no caso do Rio São Francisco, quando eu estava trabalhando, eu queria ver se é um totem. Eu queria ou não. Pode ser chamado de totem, na literatura diz que pode ser chamado de totem, porque eles usam como uma proteção. Entendeu? Um totem é um ser espiritual, olha aí o problema. Objeto sagrado ou símbolo que serve como emblema de um grupo de pessoas, como uma família, clã, linhagem ou tipo. Por exemplo, nós não temos o brasão nacional, é um totem? Não, o brasão nacional não é você. Você sabe o que é o brasão nacional? Mas ele protege a nação, aquele símbolo? Não, é só um símbolo. Essa é a questão. Nesse caso, ele vai além de um símbolo, ele traz uma proteção espiritual para o grupo. Então funciona como uma divindade. Professor, essa semana tive um estreito muito grande e não aceitei, acredito que ela entendeu. Situações que a gente... Delicada. Conceitos semelhantes sob nomes diferentes e com variação nas crenças e práticas podem ser encontrados em várias culturas em todo o mundo. Acabamos de citar aqui, o que eu tenho noção é só a questão da carranca no Rio São Francisco. Em outros estados eu não lembro. Alguém lembra de algum totem? Não sei se o fruto dos sonhos eu acho que tem que saber separar. Tem. Mas o que é? Mas o que é? Um filme? É uma ficção? É o que? Mas o que é mandala? Mas e aí? Mandala é mais ou menos isso, é um círculo, artesanato. Mas tem um poder? Para algumas pessoas tem. Então pode ser organizado. Por isso que eu citei mandala na minha casa. Mas para quem? Mas tudo que tem um poder é uma magia. Tem significado sim. Não pode. Seus sonhos para que passe por ele. Tanto que tem casa em que tem até uma coisa pendurada que quando balança é que o espírito está passando e está resolvendo. Mas então você mesmo está falando que não pode. Isso que eu acho que seja um ponto. Ó, vocês já viram esse aí? Ele é bonitão, já viram? Esse aí é dos americanos, o índio norte-americano. Tem bem feitinho. Irmão, olha só. Olha, Paulo nos ensina sobre isso daí. Paulo nos ensina que o ídolo não tem nenhum poder para a gente, mas tem irmão que é fraco. Por exemplo, se você for fala um país aí na Indonésia, você não vai visitar uma estátua de Buda? Um templo budista? Você não vai ver? Você não vai olhar? Mas aquilo tem poder para a gente? Não. Você vai no Egito, você não vai numa pirâmide? Você não vai no museu? Não está cheio de múmias lá?
você vai ver aquilo como uma obra de arte, representando uma civilização. Então, até que ponto você pode ter um objeto? Se você tem um objeto na sua casa, não importa, só como decoração é uma coisa. Agora, se você tem um objeto que você tem aquilo para te transmitir alguma atividade, aí você já foi para outro caminho. É isso aí, irmão, é só isso aí. Aí eles fazem o sinal, a cruz, aí põe na foto. Por isso que nós vimos no animismo que antes da pessoa usar o objeto, ele é benzido, ele passa por o ritual mágico, não é? Tranquilo? Aí que entra a questão da imagem. Tem lá o presépio. Como cultura, um presépiozinho como cultura ou para adoração? As igrejas estão todas enfeitadas. A árvore de Natal na igreja é apenas um enfeite ou tem algum poder como tinha lá para os celtas? Lá já era cultuada. Então tem essa divisa vai muito do líder, do pastor ensinar o povo. Por exemplo, a Betel decorou com bolas, com enfeites de Natal? Não. É só uma pergunta, irmão. Eu coloquei a iluminação. Olha aí, ó. Então, olha que belezinha, né? Então, agora tem pastor que já não quer, ele é radical, ele acha que não pode. Você tem que respeitar. O líder acha assim. Não, o São Nicolau não chegou ainda, não tá, né? Vamos lá. Formas de totemismo, formas. Então você pode ter um totem seu, individual. Você faz aquela carranquinha sua lá, põe no seu chaveirinho e é seu, é o seu protetor. É o seu totem protetor, seu. Mas pode também ser classificado, isso daí são os antropólogos que fizeram pesquisas, religião, pesquisaram, falaram o que acontece, como que ele acontece. Então, pode ter também para diferenciar gênero, um totem masculino e um totem feminino. Mas entendam que dentro dessa antropologia existe um ser espiritual por detrás disso aí. Existe uma proteção. Não é uma divindade onisciente, onipresente como nós cremos. É um poder místico que está naquele objeto, que vai trazer para aquele grupo ou para aquela pessoa. Pode ser metade também. Então a tribo é dividida em dois grupos. Tem um totem para um time e um totem para o outro, dividido. Pode ter seção. Aí já fala de 4. Dividiu lá a aldeia em 4 grupos, puseram um totem, outro, 4. Tem subseção. E aí eles foram chegaram estudos para mostrar como é a que ponto chega isso aí. Clã, um grupo com descendência comum compartilha um totem ou totens. Então a dinastia. Eu sou Fonseca, então os Fonseca tem um totem. Como que é? A senhora, seu sobrenome, diretor? O seu sobrenome? Tavares. Tavares. Então os Tavares têm um totem. Você é o sobrenome. Lino tem um totem. Então a distinção nossa seria como um protetor meu. Fonseca, Tavares, tá entendendo? Cada grupo pelo clã tem o seu totem. E aí vai passando de geração para geração. Local, pessoas que vivem ou nascem em uma determinada área, compartilhando o totem. Está entendendo? Então ele nasceu naquele lugar. Então lá é aquela representação. E ele é interessante. É uma peça artística. O camarada vai lá, faz aquela escultura, tem tudo um cuidado para fazer aquilo lá. Só que tem a questão religiosa. Múltiplo, pessoas de grupos compartilham o mesmo totem, aí já é aquela miscelânea. Não, nós vamos curtir tudo o mesmo totem. No caso da carranca, eu não sei como é que é, como é que é lá, a senhora sabe? Eu sei que é no Rio São Francisco, eles colocam aquele para proteger dos maus espíritos.
Proteção, Não é uma divindade como nós temos, é um mau espírito que está na floresta, é um animismo. Só que, gente, é cultural, não tem um documento, um texto. Faz parte da cultura daquele povo lá. E foi o que a senhora estava falando ali. Como é que vai tirar isso do povo? Não tem comprovação, né? Não, mas tem coisa, irmão, que... benzimento. Não tem senhoras que benzedeira? Não tem benzedeira? O que é uma benzedeira? Tem um documento, um livro explicando? Não, ela benze. Aprendeu com a avó. E parece que cura mesmo. Não tem criança que eles falam que tem mal olhado, leva lá para a benzedeira, ela... irmão, é mistério. Tem palavrão no Nordeste que é infeliz das costas ocas. Infeliz das costas ocas. Aí eu ficava pensando, o que será o infeliz das costas ocas? É uma pessoa sem as costas estão abertas para entrar. Agora, gente, para concluir o totem, funções dos totens. Vamos ver a função. Então, nós vimos como é que eles são divididos, como que eles são. Agora, vamos ver a função. Para que serve? Social. Por exemplo, é só um exemplo, hein? Regulam o casamento. Você vê? Até entre o grupo. Vão regular o casamento das pessoas. Interessante. Antropólogo que descobriu. Culto. Associados a uma organização secreta. Tem essa também. Concepção, múltiplos significados. Pode significar para uma pessoa uma coisa, para outra. Não tem. É difícil. Sonho. Quem falou aqui do sonho aqui? A pessoa aparece com este toque no sonho dos outros. Olha a coisa mística aí. Mas é lógico. Você fica olhando para aquilo, você vai sonhar com aquilo. Não é? Não é. Por que a gente sonha? Você não inventa sonho, o sonho é uma confusão. O sonho não é uma confusão, tem sonho mais realista, mas tem sonho. Você já sonhou com alguém que já morreu? Eu já a pessoa está ali com você, você não acredita. Eu já sonhei com a minha avó. Vocês já sonharam com alguém que já morreu? Então, normal, está dentro da sua cabeça. Então você fica naquela aldeia, tem o totem lá no centro lá da tribo. Lógico que você vai ficar com aquela imagem. Aí você sonhou com o totem do outro. Você foi lá. É da cultura. O totem classifica as pessoas. Você vê que interessante? De acordo com o tamanho, o jeito, o estilo, a pessoa é classificada. O totem auxilia um curandeiro ou uma pessoa inteligente, aquele que é mais auxílio. O senhor falou do sobrenome que pertenceu ao Cano. Aqui também é assim no Brasil, né? Porque o rico conhece o outro pelo nome, né? Qual o nome? Qual é o seu nome? Qual o nome do teu pai? Qual é o sobrenome?